Novo prefeito, Mauro Mendes, pede licença para doar rim à esposa e procurador-geral do município assume o Alencastro. Me sinto preparado em dar continuidade ao trabalho, muito me honra dar continuidade a esse trabalho. Operação Aprendiz 2. Ex-presidente da Câmara de Cuiabá é preso e a RDTV relembra os fatos que desencadearam esta ação. E para repercutir este caso, uma entrevista ao vivo com o analista político Vinícius de Carvalho. É quinta-feira, dia 27 de março, e o RDTV começa agora. Olá, tudo bem? Mesmo sem o apoio dos membros da executiva do PT em Mato Grosso, o ex-vereador por Cuiabá, Lúdio Cabral, registrou no Diretório Estadual da sigla a intenção de ser candidato ao governo do estado nas eleições deste ano. Lúdio Cabral, ex-vereador por Cuiabá, buscou uma alternativa para assegurar a pré-candidatura pelo PT ao governo de Mato Grosso. Segundo o regimento do partido, para esse feito, era necessário conseguir, no mínimo, 450 assinaturas dos correligionários no estado, número que ele garante já ter superado. Nós temos hoje 813 pessoas assinando o nosso registro, mas há folhas de registro espalhadas pelo estado todo, com assinaturas sendo colhidas e chegando a Cuiabá todos os dias, e daqui até o dia 4 nós completamos com o conjunto de assinaturas que ainda estão por vir. Além disso, Lúdio pretende conseguir mais parceiros e apoio dos partidos que são da base do governo Silval. A minha intenção é visitar até o final de maio todos os municípios do estado para trabalhar a nossa pré-candidatura. E manter o diálogo com os outros partidos que são aliados nossos para consolidar o bloco para a disputa das eleições. Lúdio também deve tentar sensibilizar os membros da executiva do PT em Mato Grosso, já que alguns líderes se manifestaram contrários a esta pré-candidatura. A exemplo do deputado estadual Alexandre César, defensor da indicação do juiz federal Julier Sebastião a este cargo. Todos sabem, tenho uma posição de garantir que aquilo que nós pactuamos no interior do PT no ano passado, quando apresentamos uma tese que teve 94% dos votos da base do partido e que falava claramente no papel, escrita, de que nós gostaríamos de ter nos nossos quadros o juiz Julier Sebastião da Silva para uma candidatura pelo PT, continua em plena efetividade. Portanto, entendo que, em que pese um novo cenário tenha sido construído, novas pretensões tenham se apresentado, não há nenhuma mudança significativa daquilo que nós construímos durante todo o ano passado. E, portanto, entendo que o coerente é a gente afirmar aquela posição. A expectativa que existia era de que, à medida que nós nos aproximássemos do final de março, início de abril, o quadro de candidaturas fosse se afunilando. Parece que está acontecendo o inverso, então tem novas candidaturas surgindo. Eu pessoalmente acho isso positivo, porque são mais opções para a população ir avaliando, e essas opções estarão sendo testadas, por exemplo, em pesquisas. Em contrapartida, Lúdio Cabral conta com o apoio de Ademir Bruneto, que também é deputado estadual pelo PT. Eu não tenho dúvida de que nós vamos emergir já nas próximas pesquisas, quando nós teremos definido internamente um candidato do PT com o nome de Lúdio Cabral, muito bem posicionado, o que vai chamar atenção até mesmo dos partidos da base aliada e que deverão rever as suas posições, mas se não revisarem não tem problema. Nós poderemos estar juntos no segundo turno. Tenho muita confiança na candidatura de Lúdio Cabral, estou junto com ele nessa caminhada. O Diretório Estadual do PT já manifestou que o pré-candidato do partido só será definido após um encontro da sigla previsto para o dia 29 de abril. E nesta quarta, o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, do PSB, comunicou que vai se afastar das funções públicas por 10 dias. Saiba na reportagem como vai ficar o cenário durante a ausência do gestor. O prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, do PSB, esclareceu que o afastamento temporário por 10 dias foi necessário porque vai passar por uma cirurgia e doar um rim à esposa Virgínia Mendes. Na ausência dele, o substituto imediato seria o presidente da Câmara, já que a capital não conta com vice-prefeito.
Mas o vereador Júlio Pinheiro, do PTB, também está de licença para tratamento médico. Diante desta situação, uma lei orgânica prevê que cabe ao procurador-geral do município, Rogério Galo, assumir o Alencastro. Rogério Galo é um procurador, servidor de carreira, temos absoluta confiança que nesses 10 dias ele vai conduzir, com todos os princípios que deve reger a administração pública, o município de Cuiabá. Estarei por alguns dias, talvez em condições não de ser contactado, mas certamente, se necessário, acredito que não será, poderei também ser acionado para alguma coisa relevante de interesse do nosso município. O socialista ainda negou a existência de possíveis acordos políticos a respeito deste afastamento, como foi ventilado nos bastidores. Boa parte do secretariado municipal acompanhou o anúncio feito por Mauro Mendes em uma coletiva. Já a posse do prefeito em exercício deve acontecer na sessão da Câmara desta quinta, 27 de março, função que o procurador-geral do município garante estar preparado para assumir. A Procuradoria ela participa de todos os projetos que nascem na Prefeitura, dando pareceres jurídicos. Então, assim, nós estamos, desde janeiro do ano passado, participando da gestão do prefeito Mauro Mendes. Logo, me sinto preparado em dar continuidade ao trabalho, muito me honra dar continuidade a esse trabalho por 9 dias, 10 dias, e não teremos nenhuma solução de continuidade, nenhum tipo de problema em relação às continuidades do trabalho que o prefeito vem realizando. E a presidente Dilma Rousseff, do PT, cancelou a visita a Cuiabá e Várzea Grande prevista para essa sexta, dia 28. A petista estaria em solo mato-grossense pela terceira vez, após ter assumido o Palácio do Planalto para inaugurar um conjunto habitacional de 911 casas em Várzea Grande e depois faria uma visita à Arena Pantanal. A assessoria do Planalto esteve em Cuiabá para cuidar do assunto, mas não deu mais resposta. Tudo indica que a Arena Pantanal será mesmo inaugurada sem a presença da presidente e, de quebra, vai sediar o primeiro jogo no dia 2 de abril entre Misto e Santos, sem estar concluída totalmente. Mais informações no portal do Grupo RD News. E você não saia daí porque na volta confere os detalhes da prisão do ex-presidente da Câmara de Cuiabá, vereador João Emanuel, do PSD. Relembra os fatos que desencadearam esta detenção. Voltamos em instantes. Com a morte não se brinca. A dengue mata. Por isso, mantenha sua caixa d'água sempre fechada. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água. E mantenha o saco bem fechado. Verifique se possui calhas entupidas. E encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. Seja consciente. A dengue nasce do seu descuido. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Olá, o Assembleia Notícias está no ar. Neste ano, a Assembleia Legislativa tem importantes projetos na pauta de votação, começando pela Lei de Eficiência Pública e a criação do Fundo Unificado de Previdência. A Assembleia Legislativa irá priorizar a análise e votação da mensagem do governo referente à reestruturação do MT Saúde. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia recebeu do CREA os laudos das obras da Copa, que apontam deficiências e falhas em algumas obras e serão encaminhadas à Secopa para providências. Os documentos serão entregues aos demais órgãos fiscalizadores. Esse acompanhamento tem que ser feito, sim. Tem que ficar em cima, fiscalizando. E quanto mais terminar, quanto mais rápido, melhor para nós, para todo mundo. Tem que ter alguém para olhar e eles estão aí para fazer isso aí. Tem que trabalhar. O Assembleia Notícias volta a qualquer instante. Até lá! E o ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel, do PSD, foi preso na manhã desta quarta, dia 26 de março. A detenção foi feita pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, responsável pela deflagração da Operação Aprendiz, que é a que investiga o parlamentar e mais 7 suspeitos por envolvimento em um esquema de desvio de dinheiro público através de fraudes em licitação. Entenda o que desencadeou a prisão do genro do deputado estadual José Riva, na reportagem de Ana Maria Ferreira e Júlio Cruz. Contra João Emanuel, vereador pelo PSD e ex-presidente da Câmara de Cuiabá, pesam as acusações de cometer crimes de falsidade ideológica, estelionato, corrupção passiva, grilagem de terras
e adulteração de documentos de veículos. As denúncias feitas pelo Ministério Público de Mato Grosso resultaram na Operação Aprendiz, deflagrada em novembro de 2013 pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, o GAECO. Um dos elementos dessa investigação é um vídeo em que o social-democrata aparece explicando à empresária Ruth da Silva Dutra como fraudar licitações, além de insinuar a participação dos colegas vereadores no esquema, chamando-os, inclusive, de artistas. Isso ali é só artista. O mais tranquilo ali, você não imagina. O pior é que eu acho. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Vamos mudar o negócio empresarial aí deles. A divulgação do vídeo provocou constrangimentos e mal-estar entre os vereadores, que foram obrigados a prestar esclarecimentos à Justiça. Diante disso, e sem o apoio dos colegas, João Emanuel renunciou à presidência da Câmara em dezembro do ano passado. A partir daí, manteve uma atuação mais discreta no Legislativo. E quando questionado sobre o possível comprometimento do mandato em razão das investigações, o parlamentar apelou para a fé. Eu não temo perder, eu tenho confiança, principalmente em Deus, e confio também nos argumentos da defesa, que são muito fortes. Existe um termo que é muito interessante, que se chama fé. Fé é crer naquilo que não se vê. É exatamente nisso que eu me afianço. Mas a fé não foi o único elemento encontrado pelo vereador para auxiliá-lo na defesa. No início desta semana, um novo vídeo foi anexado ao processo. Desta vez, a gravação provaria a existência de um flagrante preparado, instigado pela mesma empresária para incriminar João Emanuel. Agora é o seguinte, o João não tem nada a ver com isso, ele vai sair fora dessa. Aí, então sendo assim, eu já vou conversar direto com a polícia. Mas a divulgação do material não foi, até o momento, suficiente para livrar o social-democrata das acusações. Nesta quarta-feira, o vereador foi detido pelo GAECO, depois de autorização da prisão preventiva concedida pelo Judiciário. Acompanhado por policiais, João Emanuel chegou a Polinter sem algemas e sem a presença de advogados e logo passou por vistoria, entregou os pertences e aguardou para onde seria encaminhado. A ação do Ministério Público foi questionada pelo advogado do parlamentar, que chegou 40 minutos depois dessa prisão. Agora, o que eu fico perplexo é que o Ministério Público vazou para vocês aquele vídeo de 30 minutos, onde o João Emanuel fala e provavelmente se complique, etc. Mas não vazou um vídeo dizendo que a mulher dizia: olha, ele não tem nada a ver com isso, nós vamos ferrar esse menino ainda é muito jovem, ele não merece isso. Meu Deus, o que vocês fizeram? Falando para o filho dela, o que vocês fizeram? Só que o filho dela que é dono do terreno. Ou seja, o dono do terreno faz com o terreno o que queira. Se existe a cláusula de usufruto, essa cláusula acompanha o terreno. E a defesa ainda disse mais. Nós vamos resistir ao Ministério Público, do meu ponto de vista, sempre de uma maneira elegante, sempre de uma maneira tranquila, serena, mas nós vamos resistir e repetir várias vezes. Isso é o desequilíbrio da democracia, massacre de imagem. Agora, nós vamos repetir várias vezes isso. Eles têm essa tática, têm essa técnica e isso é covardia. Em razão da falta de vagas na Polinter, João Emanuel, por ter nível superior, foi encaminhado ao Centro de Custódia de Cuiabá e passa a dividir a mesma cela com o ex-deputado federal pelo PP, Pedro Henry, condenado pelo escândalo do Mensalão. Já a defesa do social-democrata prometeu entrar com o pedido de habeas corpus ainda nesta quarta. Além de responder pelos crimes de falsidade ideológica, estelionato, corrupção passiva, grilagem de terras e adulteração de documentos de veículos, João Emanuel também deve esclarecimentos à Câmara de Cuiabá. É que a Comissão de Ética da Casa também abriu um procedimento contra o social-democrata por quebra de decoro parlamentar em razão das denúncias feitas pelo Ministério Público. E as interceptações telefônicas feitas pelo GAECO durante as investigações contra o vereador João Emanuel do PSD
demonstram como atuava o grupo acusado de falsificação de documentos e crimes contra o sistema financeiro. Em um dos diálogos, por exemplo, o ex-presidente da Câmara liga para um dos membros da suposta quadrilha para solicitar um recibo de um carro no valor de R$150 mil para levantar dinheiro rápido. Os grampos feitos pelos promotores ocorreram logo após a deflagração da primeira fase da Operação Aprendiz, no fim do ano passado. Durante o inquérito, foi apurado que o grupo de João Emanuel não praticava crimes apenas no âmbito da Câmara, mas também agia em outros golpes. Mais informações na reportagem de Thaisa Pimpão, no portal do grupo RD News. E diante desta prisão, o presidente em exercício da Câmara de Cuiabá, Onofre Júnior, do PSB, ao que parece, não vai mais demonstrar apoio ao vereador João Emanuel, do PSD. Onofre, que foi considerado um dos principais defensores do social-democrata, sendo inclusive o primeiro vice-presidente da antiga mesa diretora, agora resolveu fazer as pazes com o prefeito Mauro Mendes. Defendi, no primeiro momento, a minha própria candidatura, não consegui viabilizar e não sobrou uma outra candidatura que não fosse a do João Emanuel dentro desse contexto do novo vereador de primeiro mandato. Elegemos acreditando que nós estaríamos fazendo aquilo que era melhor para a Câmara de Cuiabá e para a população de Cuiabá. Devemos admitir que erramos nessa escolha. O vereador João Emanuel cometeu uma série de equívocos, não teve habilidade, talvez pela juventude, pela falta de experiência, né? Tenha se precipitado um pouco em alguns momentos, levando à situação em que nós estamos hoje. Já há um bom tempo, desde agosto, setembro do ano passado, que eu já não estou mais na mesma base de João Emanuel, que eu preferi inclusive não deixar o PSB na oportunidade que tive de deixar o partido com a criação do PROS, do Solidariedade, que os dois partidos nos convidaram, e nós preferimos continuar no PSB, porque entendíamos... O senhor retirou então o apoio? Isso, e desde então nós estamos na base do prefeito Mauro Mendes. Já o prefeito Mauro Mendes, do PSB, considerado desafeto do ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel, do PSD, não quis fazer nenhuma avaliação sobre a prisão do social-democrata. E você não saia daí, porque na volta vamos repercutir a prisão de João Emanuel com o analista político Vinícius de Carvalho. Caso tenha alguma pergunta, nosso convidado é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer nublado e chuvoso. Faz 22 graus na capital. Agora são 8h47. Vejo você no portal RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. Rotas da Copa. Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19 horas. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Denuncie. Disque 100. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa.
A Avenida da FEB está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande-Cuiabá, no trecho do quilômetro 0. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão, onde o condenado é a própria vítima e a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. TV Alencastro. Até 2015, Cuiabá deverá ter 4 UPAs em pleno funcionamento. A primeira, implantada na Morada do Ouro, já fez 90 mil atendimentos nos 6 primeiros meses de funcionamento. A próxima a ser inaugurada é a UPA do Pascoal Ramos. A previsão é que a obra seja entregue até o fim deste ano. E as licitações para a contratação das empresas que irão construir as unidades do Jardim Leblon e do bairro Cidade Alta estão com datas marcadas para os dias 6 e 10 de março. 32 pessoas foram contempladas no primeiro sorteio da Nota Cuiabana 2014. Elas vão dividir um prêmio no valor de R$45 mil. Os ganhadores foram conhecidos a partir de sorteio da Loteria Federal. Este ano ainda serão distribuídos R$370 mil em prêmios, divididos em 6 sorteios, sendo 2 especiais. Um no aniversário de Cuiabá, em abril, e outro no Natal. Para participar, cadastre-se www.notacuiabana.com.br e exija a nota fiscal sempre que for pagar por um serviço. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. De volta com o RDTV ao lado do analista político Vinícius de Carvalho. Caso queira fazer alguma pergunta ao nosso convidado, é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br, que a gente repassa o seu questionamento ao nosso convidado. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, Vinícius, obrigada mais uma vez pela presença aqui no RDTV. Olá, Thalita, obrigado a você. É sempre um prazer muito grande estar aqui. Assunto: prisão do João Emanuel. Quais são as consequências para o futuro político desse jovem vereador? A tendência mais forte agora é realmente a Câmara votar pela cassação dele, né? Quer dizer, a pressão vai ser muito grande para que a comissão processante, né, que está analisando a situação dele, dê um relatório favorável à cassação, e aí depois vai ao plenário, né? A pressão se transfere para o plenário aí. E eu acho que a tendência muito forte é que, de fato, ele seja cassado. A necessidade justamente de dar uma resposta à sociedade, já que depois que ele renunciou à presidência, parece que as coisas ficaram mais calmas para o lado dele. Seria isso? Ele renunciou para tentar sair do foco da mídia, né? E vem numa outra linha de comportamento para tirar o foco, né? Que é criar uma outra situação. Mas a tendência com isso é de fato, trazer isso para o centro das atenções e forçar uma cassação, né? A parte das investigações aponta quando ele foi secretário de Habitação de Cuiabá, na gestão anterior, a gestão Galindo. Pode respingar, de repente, também, junto a outros gestores da administração anterior? Pode, com certeza. Estamos, como eu vim te falando, né, estamos num momento de definição de candidaturas, né, em que esses recursos, essas situações são utilizados para um grupo fragilizar outro, enfraquecer outro. Então, é bem possível que isso respingue em outras lideranças políticas, né? A exemplo do próprio sogro do João Emanuel, que é o deputado estadual José Riva, considerado uma das grandes lideranças políticas do Estado. Acredita que, de repente, o grupo de oposição já possa estar trabalhando nesse sentido? Com certeza. O Riva continua se movimentando, né, para ser candidato a governador. Já falou que não disputa mais para deputado estadual. Pelo que me consta, parece que só tem um processo pendente dele ainda, né, em que, se conseguisse reverter a situação desse processo, ele ficaria numa situação de ficha limpa, né, para poder disputar a eleição. Então, nos bastidores, todo mundo sabe disso. E está buscando encontrar brechas aí no grupo dele, né, fraquezas para que se possa derrubá-lo, né? A Janaína Riva, a esposa do João Emanuel, é também pré-candidata a deputada estadual. Também pode respingar sobre a candidatura dela, então? Também, com certeza. Também atinge. Então, tem uma proximidade muito grande por ser esposa, né? O João Emanuel mudou o perfil dele, especialmente nas redes sociais. Vem postando fotos da família, dos hábitos, da rotina. Era um trabalho de tentar sensibilizar, de repente, a opinião pública, talvez? Na verdade é o que se chama de engodo, né? Quer dizer, na área militar, na área política, você tem que criar uma distração, né? Tirar o foco para a pessoa não olhar para a questão essencial. Então, com certeza, ele quis criar um engodo, né? Só que aí pesa muito a reputação, né, Thalita? A reputação dele é de uma pessoa deslumbrada, que se deslumbrou muito rápido com o poder. Antes era algo de muita ostentação, etc. De repente muda-se. Quando se muda muito radicalmente, assim, não se tem muita coerência, aí a opinião pública acaba desconfiando. Qual que é o verdadeiro, né?
aquele que estava antes ou esse agora, que são dois personagens muito diferentes, né, muito distintos. E ele sempre muito calmo, muito complacente com a situação, né? Sim. O grupo RD News esteve de plantão ontem na Polinter e a única pessoa que teve acesso, que foi um estagiário de direito, apontou que ele estava muito tranquilo na hora que recebeu a decisão da Justiça. Deve permanecer com esse perfil, né? E agora ele está sob orientação jurídica, né? De falar o menos possível, tudo que ele falar pode ser usado contra ele, né? Ficar numa posição tranquila e deixar os advogados fazerem um trabalho judicial deles mesmo. Manuel pergunta pelo chat, Vinícius, ele fala o seguinte: o aprendiz João Emanuel, genro de Riva, está preso. Na sua visão, ele não foi um bom aluno? Não foi, porque o Riva realmente é extremamente habilidoso, né? Você vê que ele está esse tempo todo, né? Está na mesa da Assembleia desde 95, né? Já são 19 anos. Ora primeiro secretário, ora presidente. Hoje ele tem a decisão para afastá-lo da presidência, né? Já foi depois de muito tempo, né, que houve essa situação. Então, de fato, eu acho que ele não foi um bom aprendiz, porque o Riva sempre demonstrou uma habilidade, uma capacidade de negociação, de articulação política muito grande, né? Concordemos ou não com os projetos políticos dele, mas o talento político dele é inegável. Além disso, o próprio Riva, quando ocorreu toda essa deflagração da Operação Aprendiz, ele meio que puxou a orelha do João Emanuel pela mídia, falando que se ele tivesse errado, ele tinha que pagar por isso. Acredita que ele pode, de repente, estar apontando um afastamento aí do genro, pelo menos na questão política? Com certeza. A tendência do João Emanuel agora é que todos o isolem, né? Inclusive na própria Câmara. É curioso. Você não vê um vereador que faça a defesa dele. Nem os do partido dele. Que eu acho que o Toninho de Souza, que é PSD também, era para estar fazendo a defesa. Não, vamos analisar com calma, sem atropelo, etc. Nem aqueles que eram da mesa diretora. Exemplo do próprio Onofre Júnior. Não, e nem aqueles que votaram nele, né? Que é aquele grupo de 13 vereadores, se eu não me engano, que ele montou para ganhar a eleição. Então foi uma maioria montada assim às pressas, sem muita consistência, né? E que não faz a defesa, porque ele acabou não montando o grupo, né? Não criando vínculo. Política é a criação de vínculos, né? Então não tem quem faça a defesa, então a tendência é que haja um isolamento dele. As consequências disso para o futuro político de João Emanuel, acredita que é possível que ele seja... ele se safe da opinião popular diante de tantas denúncias envolvendo o nome dele? É possível, dependendo, né? Numa outra eleição, se ele tiver condições, né, de ser elegível, ele pode até retornar com outro foco. Tem pessoas também que carregam processos assim e conseguem obter eleições sucessivas, né? Só que sem voos mais altos, ficar como vereador ali, com o eleitorado dele cativo, com a militância dele, a atividade dele, mas sem buscar presença de Câmara e muito menos deputado estadual ou até federal, como se cogitava, né? Porque o projeto inicialmente, como comentava, assim, né, era que a Janaína fosse para estadual e ele para federal, né? O grupo do Mauro Mendes, nessa hora, como que você acredita que eles devem estar avaliando essa situação? O prefeito não quis falar sobre isso ontem em entrevista, mas, claro, o José Rosa, que é o advogado do grupo do Mauro Mendes, confessou que teria, sim, articulado com a empresária para fazer essa gravação. Como que você acredita da influência do grupo de Mauro Mendes nessa situação? Deve ter alguma coisa indireta, deve ter, né? Até porque o Mauro hoje está junto com o Pedro Táxi, né? Com o senador Pedro Táxi, é pré-candidato a governador, que é um potencial adversário do Riva, sabe-se disso. Então, seguramente por trás tem algum tipo de envolvimento, né? Ou pelo menos esse grupo do Mauro é beneficiário dessa situação do João Emanuel, né? De forma direta. Qual o pitaco que a gente pode dar, Vinícius, para os próximos dias? O que deve acontecer nos próximos dias? Bom, é fácil de saber. Ele deve ser liberado, deve conseguir o HC, né, como se fala na área jurídica, um habeas corpus, né, deve responder em liberdade, né, porque o Código de Processo Penal estabelece alguns requisitos para a prisão preventiva, né, que foi no caso dele a prisão preventiva. Então, a defesa dele deve conseguir derrubar, com certeza, e aí a pressão vai se transferir para a Câmara. Primeiro para a comissão processante, para dar um relatório condenatório, um relatório pela cassação do mandato, e aí a pressão se transfere para o plenário, né? Então, eu acho que a tendência é a opinião pública ficar sob vigilância aí da Câmara Municipal até que se conclua esse processo dele. A Câmara de Cuiabá, por meio da Comissão de Ética, acredita que ousaria dar um parecer diferente do não condenatório? Muito difícil, porque estamos no ano eleitoral, estamos no ano em que vários vereadores são candidatos a deputados. É importante observar isso. Os que não são, participam de grupos políticos de pessoas que serão candidatos. Inclusive o próprio Toninho de Souza, que é o presidente da Comissão de Ética. Isso, é um pré-candidato. Toninho, Allan Kardec, enfim, pelo menos uns 5 ou 6 vereadores, né, devem ser candidatos a deputado, talvez até mais. Então a pressão fica muito grande em cima deles, eles não vão querer arriscar. Como eu falei, o João Emanuel hoje está num isolamento político muito grande, né? Para encerrar nosso bate-papo, um posicionamento do Manuel pelo chat. Riva tem projeto político? Sei que ele tem 187 ações. A função de um deputado também é investigar, fiscalizar.
E a questão dos olhos da Copa, ele cita a questão da Copa, que estaríamos passando vergonha. A questão do próprio Riva ser um deputado para fiscalizar, mesmo recebendo processos e ações na justiça, como fazer? Ele está questionando, né, a condição dele de fiscalizar. Bom, realmente, é contraditório. Fica complicado, alguém que responde a tantos processos. É que é aquela história, né? Processados todos nós podemos ser, né? Quando há o julgamento, quando se transita em julgado, né, que você tem uma posição mais definitiva, né? Agora, o fato de ter um volume de processos tão grande assim levanta suspeita, né, sobre um parlamentar que, como ele mencionou, exerce a função legislativa e também de fiscalização dos atos do Poder Executivo. Né? Vamos aguardar, então, os desdobramentos dessa prisão de João Emanuel para o grupo ao qual ele pertence, né, Vinícius? Sim. Com certeza, como eu falei, faz parte, é uma peça no tabuleiro de xadrez desse momento em que as candidaturas estão em definição. Tá certo, Vinícius. Obrigada pela presença aqui na RDTV. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada. Bom, a edição desta quinta vai ficando por aqui. Nos vemos de novo amanhã ao vivo, às 8h30 da manhã. Até lá.